Então vamos lá, para falar sobre os equipamentos de wake, a gente precisa primeiro entender as modalidades. Olha, o wake ele surgiu no final da década de 70, lá na Califórnia, por conta da ausência de ondas. Então, os surfistas, quando não tinham ondas para poder surfar, eles faziam reboque, né, através de jet skis ou de lanchas, e aí iniciou o wakeboard. Então, se você pretende praticar o wakeboard atrás de uma lancha ou de um jet ski, a primeira coisa que você precisa ter é uma lancha ou jet ski. Sendo que é muito caro, pessoal. É uma realidade que aqui para o Brasil, principalmente para trazer um equipamento gringo, uma lancha de fora, uma lancha realmente oficial para wakeboard, é muito caro, tá? Então assim, acaba que se torna inviável. E olha que curioso, a palavra wake, de wakeboard, vem justamente de marola. Então, o esporte de fato se iniciou atrás da lancha e do jet ski. A modalidade que deixou o wakeboard mais democrático, vamos dizer assim, foi de fato o sistema de cabos, que a gente chama de cable park. É o que mais se pratica hoje no mundo, tá? É a respeito dele que eu vou falar para vocês hoje. Ela tem essa característica, não se chama de torres, duas ou mais torres, ou duas ou cinco, né, na grande maioria dos cabos, né, na grande maioria dos parques, fazem um circuito fechado. Então, dessa maneira, né, até de uma forma mais, vamos dizer assim, além de democrática, autossuficiente e que, vamos dizer assim, agride menos a natureza, foi possível praticar o wakeboard já com mais de uma pessoa, inclusive, naquele circuito, né, o que de certa forma também ampliou a prática desse esporte, tá? Então, se você quer praticar o wakeboard em um parque, você precisa se deslocar até lá, e nesse parque vai ter a infraestrutura básica para você poder iniciar aí a sua prática no wakeboard, tá? Terceira modalidade de wakeboard, já um pouco mais recente, é através do uso de guinchos elétricos, os winches. Tá? Então assim, vocês já devem ter visto, eu por exemplo tenho um winch, ele, vamos dizer assim, popularizou o wakeboard porque ele trouxe o wakeboard para dentro de ambientes urbanos, por exemplo. Então hoje é possível praticar o wakeboard numa piscina, numa poça d'água ou numa poça de lama na rua, sabe? Acabou que as cidades que têm uma infraestrutura grande, né, de lagos e rios ou canais no seu interior permitem a prática desse esporte, então ele acabou se tornando um esporte mais popular por esse motivo, tá? A quarta modalidade de wakeboard, e eu só vi uma pessoa praticando até hoje, é através de puxada por drone, né? Então já existem drones aí no mercado que fazem essas puxadas, né? Ficou muito famoso o vídeo do Brian Grubb na piscina lá numa cobertura em Dubai, que ele passa por uma rampa, o drone puxando ele, e depois ele já mergulha, né, num salto de base jump para poder aterrissar ali na praia. É uma coisa de maluco, esse vídeo ficou famosíssimo, vou deixar ele na descrição do vídeo, tá? Seria a quarta modalidade, vamos dizer assim, de wakeboard, mas claro que é muito difícil, né, você ter acesso a um drone desse que puxa, porque realmente é muito caro, é um equipamento gringo, né? Então eu vou falar para vocês principalmente das minhas duas realidades, que é justamente a de cable park e a de winch, tá? Então vamos nós. Quando você chega em um cable park, além de disposição, você vai precisar pelo menos de uma roupa ou um traje de banho. Agora olha só, não vale sunga nem biquíni. Por quê? Porque eventualmente quando você for ser puxado pelo cabo, vai que cai uma dessas peças, então pode causar uma situação constrangedora, tá? Fica logo essa primeira dica. No cable park vai ser oferecido para você uma aula com as instruções básicas de como se levantar e se manter em cima da prancha. Normalmente essa prancha, então, é uma prancha que tem alças incorporadas a ela e também quilhas, beleza? Por quê? Esses pads ou alças ou sapatilhas, elas facilitam a entrada e a saída da prancha, tá? Então você, como vai ter algumas quedas, é mais interessante que seja assim, até por conta da praticidade e do tempo. As quilhas, por conta da estabilidade da prancha na água, para evitar deslizes, né? Evitar deslizamentos, tá? As pranchas de wake, na verdade, elas são pranchas lisas embaixo. Então veja que isso aqui, na verdade, é uma prancha de kitesurf, né? Tem características que são diferentes da prancha de wakeboard e eu vou já te mostrar essas características, certo? Além da prancha e das alças para você colocar o pé, mais importante do que isso são o que? Os EPIs. Então, capacete e colete são fundamentais e indispensáveis para a sua prática, tá?
Então, veja só, basicamente vai levar a roupa de banho, os equipamentos básicos são oferecidos pelo parque para as primeiras sessões. Isso é algo muito positivo, vamos dizer assim, do ponto de vista financeiro, pois você não precisa fazer grandes investimentos no início. Claro que a tendência com a passagem do tempo, né, e com a sua aderência ao esporte, faz muito sentido que você passe a investir nos seus próprios equipamentos, porque uma vez que você tem seus próprios equipamentos, é quando realmente você começa a evoluir de uma forma mais diferente, tá? Então vamos falar a respeito de cada um deles agora, bora nessa? Então vamos lá, começar com os equipamentos de proteção individual. O primeiro deles é o capacete, peça importantíssima, uma vez que pode, né, proteger e salvar a sua vida através da proteção das estruturas que estão presentes no nosso crânio, as estruturas do nosso encéfalo, né? Então se liga só, características básicas de qualquer capacete de wake. Primeiro, é obrigatório que seja de uma marca de wakeboard? Não, esses capacetes gringos, né, de marcas gringas, eles costumam ser bem caros. Esse meu capacete, por exemplo, é um capacete de uma marca de skate do Brasil. O valor é mais em conta e ele funciona bem. O que importa a respeito do uso do capacete, pessoal? Que ele esteja bem ajustado à sua cabeça. Ele não pode estar folgado e nem deve estar apertado, porque senão vai contar negativamente em relação ao seu conforto, tá? Primeira coisa então, item fundamental, EPI, básico, indispensável, capacete. O segundo item é o colete. Os coletes para wakeboard que são mais utilizados são esses do tipo anti-impacto e auxiliares de flutuação. Perceba, olha o que eu disse, são coletes auxiliares de flutuação. Aqui o fabricante faz questão de dizer no seu interior que não se trata de um colete salva-vidas, tá? Então muita atenção, certo? Para não entrar em apuros. Embora o wake seja um esporte individual, sempre é interessante que você tenha alguém com você praticando no caso de uma eventual necessidade, tá? Então, esse colete, ele protege bastante, mas ele não salva a sua vida. Você vai afundar, por exemplo, se você entrar numa situação de inconsciência dentro d'água, entende? Já os coletes que são salva-vidas, eles têm como característica negativa, vamos dizer assim, serem muito grossos e pesados. Então a grande maioria dos atletas não utiliza, né? Pelo menos depois que atinge um nível já avançado. Fica essa dica, presta atenção. Colete anti-impacto, auxiliar de flutuação, não é colete salva-vidas. Alguns cables, por exemplo, nos Estados Unidos, quando eu fui lá andar, eu fui com esse meu colete que eu mostrei para vocês e simplesmente lá disseram, não, ó, você aqui não pode andar com esse colete. Como você veio de colete, eu não vou cobrar por outro, mas você vai pegar ali um colete que tenha que ser aprovado pela Marinha dos Estados Unidos. Então, é uma política do cable, vai ter que ser assim, certo? No caso, eles foram gente boas comigo, né, vamos dizer assim, porque não me fizeram ter que pagar a mais, né, um adicional. Então, assim, achei bem interessante, não sabia desse detalhe, né, aqui no Brasil eu nunca vi esse tipo de fiscalização, por exemplo, mas é uma realidade, né, que pode acontecer aí pelos vários cantos do mundo, tá? Beleza? Vamos para o próximo assunto, vamos começar a falar então das pranchas. A respeito das pranchas para wakeboard, elas podem ser de diferentes marcas, e eu não vou entrar nessa discussão, acho que em algum momento a gente pode fazer um outro vídeo falando a respeito das principais marcas. O que eu posso dizer é que geralmente as melhores pranchas de wake são de marcas internacionais mesmo, sabe? Não existe, pelo menos que eu saiba, muito equipamento brasileiro à disposição que tem uma competitividade interessante no mercado com as principais marcas gringas. Então existem pelo menos umas 3 marcas gringas aí, que são as mais, vamos dizer assim, procuradas, né, pelos atletas mundo afora, tá? Se liga. Quando a gente vai falar de modelos, vocês estão vendo aqui que eu tenho 2 pranchas ao meu lado, né? São 2 pranchas da mesma marca, elas são de modelos diferentes. Por quê? Porque a depender do tipo de rolê ou de manobras que você quer privilegiar na sua característica de atleta, você pode fazer esse tipo de escolha, tá? Então, por exemplo, esse modelo que vocês estão vendo aqui à minha direita, essa prancha é uma prancha que ela é muito larga, por exemplo, acaba favorecendo as manobras aéreas, tá? O pouso, né? Também das manobras de rampa, ela é bem legal, tá? Para essa, vamos dizer assim, configuração. Já essa outra prancha que vocês estão vendo aqui comigo,
é uma prancha que ela é um pouco maior, e já vou falar a respeito do tamanho, tá? Mas ela apresenta-se um pouco mais fina, beleza? O que vai considerar, né, aí o que vai configurar para ela uma característica de ser uma prancha mais rápida do que aquela outra que vocês viram inicialmente. Ela favorece também por conta da sua angulação, que se chama de rocker, tá? Ela favorece as manobras de obstáculos como os rails, os corrimãos do skate, beleza? Então ela, além de ser uma prancha mais rápida, é uma prancha também um pouco mais nervosa, um pouco mais ágil na água, tá? Atenção, não existe uma prancha que vai incorporar nas suas características, vamos dizer assim, algo que seja bom para todo tipo de manobra. Então, o que é importante quando a gente pensa em pranchas? Que a gente pense que se você vai ter uma prancha hoje, ela vai favorecer um tipo de rolê seu, de manobra, pode ser que daqui a alguns meses você mude a sua própria característica. Com o tempo é normal que você utilize e compre mais de uma prancha, mais de uma bota, enfim, você vá diversificando e variando os equipamentos justamente por conta dessa dinâmica, tá, que apresenta esse esporte, beleza? A respeito de tamanho, o que é básico falar é o seguinte: o tamanho da prancha, ele deve ser compatível com a altura e com o peso do atleta. Claro que, mesmo você sendo um atleta muito alto, um praticante muito alto, você pode escolher uma prancha que seja aquela menor, que seja compatível ao seu corpo, tá? Agora sim, existe uma tendência atual de utilizassem mais pranchas que sejam o quê? Longas, grandes. Então eu me lembro, comecei a andar, né, as pranchas eram 139, 142, certo? Hoje as pranchas têm 152, 155, tem prancha de 157, pensa só, 1,57 m, é muito grande, certo? Então existe essa tendência, mesmo atletas que são, vamos dizer assim, de uma estatura intermediária, algo ali em torno de 70, 80 quilos, utilizarem pranchas maiores, né, por uma questão de estilo mesmo e tendência, né, vamos dizer assim, temporal, beleza? Isso é o que eu posso falar para vocês a respeito de prancha. Vamos agora entender um pouquinho como é que é o funcionamento aí das botas. Vamos lá, agora falando sobre as botas, se lembra que elas são parafusadas na prancha, então você vai precisar de uma chave de fenda, né, conhecida como chave estrela também, tá, para poder fazer essa atividade. Geralmente a marca que se utiliza em relação à bota é a mesma do fabricante da prancha, embora isso não seja obrigatório, certo? Se liga só que eu vou mostrar para vocês alguns modelos diferentes de bota que eu tenho aqui para mostrar, tá? Vê só, essa primeira é um modelo, né, de bota, na verdade são pads que são totalmente fixos na prancha. Ou seja, eu vou vir aqui, vou simplesmente colocar meu pé, depois vou tirar meu pé. Não sai, tá certo? Essa bota, ela não sai da prancha, ela fica firme, fica fixa, tá? Outro modelo é aquele que é o semi, vamos dizer assim, fixo. Em que sentido, Breno? Aqui a gente já tem uma bota que, para você calçá-la, antes de você colocar na base, você vai utilizar uma pré-bota, que é chamada de liner também. Qual é a vantagem dessa pré-bota, pessoal? A vantagem dessa pré-bota é que, principalmente nos parques que são grandes, de 5 torres, tá? Você acaba não ficando descalço quando cai na sua manobra e precisa retornar até o pontão. Então isso protege teus pés. É uma vantagem, por exemplo, em relação às botas fixas, tá certo? Você poder sair caminhando, né, com seus pés protegidos. Muitas vezes tem areia, né, pode ter terra, pode ter brita, pode ter outro tipo de pedra, enfim, um terreno mais acidentado. É sempre interessante nesses parques que você precisa caminhar bastante a partir do momento que você cai, tá? Você ter essa proteção nos pés, né? É confortável esse tipo de retorno, isso sem falar da temperatura, que muitas vezes é uma temperatura quente se você está praticando no verão. E aqui eu tenho finalmente as botas que são completamente móveis, certo? Então vejam que aqui fica basicamente o esqueleto do sistema, né? Esse aqui é um tipo de sistema chamado de system mesmo, certo? E aí o que é que acontece? A gente vem aqui, encaixa essa bota através de cliques, certo?
fica fácil fazer esse tipo de atividade e lembra muito, pessoal, as botas, né? Quem já praticou, lembra muito as botas do snowboard, beleza? Então, é um tipo de bota que é muito, vamos dizer assim, confortável para quem está andando em cable parks, né? Que sejam de 5 torres, porque permitem o retorno até o pontão de uma maneira confortável. Você não vai precisar pisar em pedra, em areia, seus pés vão estar protegidos, né, da alta temperatura. E elas também são muito práticas no sentido de que você coloca e remove de maneira muito simples, muito fácil, sem precisar, né, ficar, por exemplo, mexendo aqui em velcro, em cadarço, né, como mesmo essas botas que são semi-fixas apresentam, beleza? Então, assim, é considerado uma vantagem, sobretudo, pessoal, para a prática do wake com o winch, né? Vou mostrar um vídeo aí para vocês, eu praticando o winch. A gente com uma bota desse tipo aqui consegue entrar no mato, certo? Não precisa estar se preocupando tanto com espinho, com pedra, né? Porque ela tem um fundo que é bastante reforçado, certo? Muito reforçado mesmo. Diferente dessa pré-bota aqui, que ela protege, mas ela não é tão reforçada, tá certo? Quanto a bota que é totalmente móvel, né? Quanto o System, beleza? Vou falar a respeito de duas propriedades, tá? Quando a gente vai fazer a incorporação das botas nas nossas pranchas. A primeira é o seguinte: o stance. O que é isso? A base, a distância entre uma bota e outra, e a angulação entre elas. Então, muita atenção. Olha o que eu estava falando para vocês a respeito de segurança, tá? Hoje a gente utiliza normalmente botas, tá, numa angulação que não é tão extrema, tá certo? Como vocês veem, não existe uma angulação tão extrema entre os pés. E outra coisa, a distância entre os dois pés não é uma distância tão grande. Sabe por quê? Os atletas mais antigos ali do final dos anos 90, já anos 2000, eles disseram isso: olha, a gente utilizava essas bases da gente muito abertas e muita angulação nos pés, né, para conseguir fazer pousos que fossem mais suaves, né, e mais estáveis para poder pousar manobras muito altas. Então, assim, eles se arrependeram, né, a grande maioria deles se arrependeu, porque realmente desenvolveram muitas lesões nos joelhos e nos quadris também. Tá? Então, né, esses atletas aí referiram muita lesão de joelho e quadril, tá? Hoje existe uma tendência de utilizar realmente as bases, né, mais fechadas e com menos angulação, tá? Isso de fato, vamos dizer assim, protege mais os joelhos e a articulação do quadril, né? A articulação do fêmur com os nossos ossos do quadril, beleza? O segundo ponto que eu preciso falar para vocês é a respeito da flexibilidade dessas botas. Botas que são muito rígidas, elas podem trazer o que? Desconforto aos pés, embora tragam mais proteção, certo? Ao passo que botas mais flexíveis, de fato são mais confortáveis, mas não protegem teus pés assim tanto contra lesões, principalmente as entorses. Eu, por exemplo, já sofri um entorse grave, inclusive com fraturas secundárias à entorse por conta da ação muscular, tá? Dei mole, né? Usei uma bota muito mole, certo? E também muito antiga. Então, mesmo as botas que são mais rígidas, com o passar do tempo e com o uso, elas têm uma tendência a ficarem mais flexíveis, ficarem mais moles, certo? O ideal então seria o quê? Uma bota que te deixe confortável no seu rolê, que deixe você suave ali praticando o wake na sua sessão, sem estar sentindo dor, sem estar desconfortável, mas que, sobretudo, proteja bastante seus pés, proteja bastante seus tornozelos, tá certo? Beleza? Fica essa dica aí. Vamos lá. Outro equipamento que eu posso te dizer que mais cedo ou mais tarde é bom que você tenha é uma bag. Então, na sua bag você pode colocar, além das pranchas, das botas, né, seus coletes, seus capacetes, certo? Até mesmo para poder transportar. Em algum momento você vai querer fazer uma viagem para competir, você vai querer conhecer outros cables, ou no Brasil ou fora, né? Lembrando que essas bags, quando forem transportadas em avião, vão requerer normalmente a compra de uma mala especial, então vai acrescer um pouco aí o valor da sua passagem, tá? Mas, como aconteceu aqui muitas vezes com a gente em Fortaleza, quando a gente vai andar em São Paulo ou em Goiânia, o que é que a gente faz? A gente divide, né?
Então 2 pessoas dividem uma bag, colocam ali seu equipamento e aí fica fácil, fica um preço diluído, né? Vamos dizer assim, fica muito mais fácil transportar. Outra questão é, por exemplo, eu ando no dia a dia no meu intervalo de almoço, tá? Em relação ao meu trabalho. Então, muitas vezes o que acontece? Eu deixo o equipamento molhado dentro do carro. Se não tiver protegido por uma bag, vai ficar aquele odor, né? Vai ficar aquele cheiro de cachorro molhado, né? Que as pessoas chamam. Então, ela protege também, inclusive, né, o interior do seu carro quando você tá numa situação dessa, né? Tipo, eu não tô indo sair de casa só para andar de wake, né? Eu vou andar de wake no meio do meu expediente, então, né, inclusive, vamos dizer assim, tem essa versatilidade. Se puder, adquira uma bag que vale muito a pena. Então vejam que é muita tralha, certo? Aproveitei um momento aqui no prédio, né, que as crianças estão na escola aí, né? Tá todo mundo meio que fora. Conversei com o síndico, ele autorizou aqui que eu fizesse essa gravação desse vídeo para vocês. Então eu vou deixando aí os links, tá, dos equipamentos que eu utilizo para captação de áudio e vídeo, também em relação às marcas que me apoiam, né, em relação a vestuário também. Beleza? A gente vai se encontrando aí nos próximos vídeos, tá? E eu espero que vocês vão curtindo mais conteúdo como esse. Se puderem compartilhar e dizerem qual é o interesse de vocês em relação, né, aos próximos conteúdos, eu agradeço bastante, beleza? E a gente vai se vendo aí nas aventuras, nas sessões, seja no kite, seja no wake, seja no skate, seja onde for, em qualquer canto do Brasil ou do mundo, tá? A gente vai interagindo. Brigadão, até a próxima vez. Valeu!